Olá, hoje a gente vai gravar um vídeo sobre quantos FPS existem na vida real. Existem não, roda. A vida real roda a quantos FPS, vamos dizer assim. Por exemplo, quando você está jogando um jogo de tiro, por exemplo, é normal que você veja em cima lá no canto superior a taxa de FPS, que seria os quadros por segundo. Ou seja, quantas imagens estão aparecendo por segundo dentro do jogo. Aí costuma ser 30, 60, 120 FPS. Também tem os filmes stop motion, que por exemplo, você coloca, por exemplo, uma massinha, você faz o boneco de massinha, e aí você vai tirar uma foto, aí você mexe um pouquinho o boneco e tira outra foto. E aí você vai sobrepondo essas imagens e aí costuma ser a 16, 24 FPS. Pode variar. Depois você pode pesquisar mais sobre o que significa FPS. Mas enfim, a gente vai descobrir quantos FPS rodam na vida real. E para quem não quiser ver como que a gente chega nesse resultado, eu já vou passar o resultado aqui. Calma aí que eu calculei. É isso aqui, ó. 1,85, 48, 6 e por aí vai. Não vou colocar isso por aí, vou colocar aproximadamente 10 a 44, 43. É 10 a 43. Essa é a taxa de FPS no mundo real. E por quê? Bom, a gente vai conseguir chegar nesse resultado usando apenas um resultado chamado comprimento de Planck e física básica, que também pode ser raciocínio lógico. E vamos então chegar nesse resultado. Como que a gente vai fazer isso? Bom, a gente tem que saber que existe um menor comprimento na vida real. Como assim? Bom, se você for ampliando assim, dando zoom, parece que nunca vai acabar. Mas, teoricamente, se você chegar nesse comprimento aqui, é 1,616, 229 vezes 10 a menos 35 metros, aproximadamente, claro. A física quântica não consegue explicar o movimento das partículas. Então, em teoria, não dava para ficar menor que isso. Então, eu vou usar esse resultado aqui. Ou seja, que esse aqui é o menor comprimento possível. Você não consegue distinguir uma partícula. Bom, vamos lá então. Como que a gente vai descobrir o menor... A gente vai descobrir também o chamado tempo de Planck, que é o menor tempo possível que existe. Então, é daí que a gente vai conseguir descobrir que o número de FPS na vida real não é infinito, não tem infinitos quadros. Tem isso aqui de quadros, só que a gente acaba não percebendo a diferença, né? Que é 1,85. Se você for mais preciso, você pode pegar esse aqui, ó, tirar a vírgula, e aí vai ser 185.486 seguido de 38 zeros. Que é coisa pra cacete, né? Vamos deixar em notação científica, que é melhor. Bom, vamos então chegar no resultado. Como é que a gente faz isso? A gente sabe que esse é o menor comprimento possível o menor comprimento possível, né? E aí, como que a gente sabe? A gente tem isso aqui, ó. Certo? Isso aqui você aprendeu... Quando você começou a estudar física, você aprende isso. Ou seja, que ΔE sobre ΔT é igual a ΔV. Delta V não, só velocidade mesmo. Que velocidade é igual a ΔE sobre ΔT. E o que seria esse ΔS? Seria o deslocamento. ΔT é o tempo que se passou durante esse deslocamento. E aí, se você dividir os dois, você consegue a velocidade. O que a gente pode fazer? Deixa eu apagar aqui. O que a gente pode fazer? Se eu passar o V para cá e o T para lá, a gente consegue descobrir o menor tempo possível. Por quê? Porque se eu tenho o menor tempo possível, o menor comprimento possível, que seria o ΔS, e eu tenho a maior velocidade possível, eu vou ter o menor tempo possível, certo? Porque eu tenho uma coisa muito pequena
a menor coisa possível, não, o menor comprimento possível, uma coisa muito pequena, dividido por uma coisa enorme. E aí eu vou ter uma coisa menor ainda, que no caso vai ser o menor tempo possível, se você fizer o cálculo aqui das unidades de medida. Então vamos fazer isso, né? Se a gente substituir, eu não vou apagar não, vou deixar aqui por enquanto. Se a gente substituir então, 1,6 vezes 229, igual a gente divide pela maior velocidade possível. E qual que é a maior velocidade possível? É a da luz no vácuo, né? A gente sabe disso. Que é aproximadamente... Eu vou deixar 300 mil. É um pouco menor que 300 mil km por segundo. Só que eu vou deixar aqui para ficar mais aproximado, vai ficar mais bonito. E aí, como isso aqui está em metros, né? Eu vou ter que transformar isso aqui para metros. Para metros por segundo. E aí, como 1 quilômetro é igual a 10 elevado a 3 ou 1000 metros, a gente multiplica isso aqui por 10 a 3 e esse coloca assim. E deixa em notação científica se você preferir. 3 vezes 10 a 8. Então vamos fazer isso aqui. Se você fizer essa conta, você vai chegar em aproximadamente, que eu já fiz aqui, faz na calculadora, por favor. Aí você vai chegar a 5,39, 5,39124 vezes 10 a menos 44 segundos. Portanto, esse é o menor intervalo de tempo possível. Certo? Então, a gente sabe disso. Agora é só aplicar uma regra de 3, né? Por quê? Porque como o próprio nome fala é frame por segundo, ou seja, uma imagem por segundo. Então você calcula. Por quê? Você não pode ter... Se você tiver esse intervalo de tempo aqui, você não pode ter uma distinção de imagens. Você tem que ter uma imagem e aí depois desse intervalo de tempo você tem que ter outra. Diferente. Você não pode ter uma imagem diferente por exemplo, nisso aqui dividido por 2. Você não pode ter uma imagem diferente. Que esse é o menor intervalo de tempo possível. E agora a gente vai fazer uma regra de 3 básica. Por quê? Porque você tem isso aqui, ó. Porque a gente descobriu que a gente tem um quadro, certo? Uma imagem. Isso aqui, ó. 5,39124 vezes 10 a menos 44 segundos. A gente tem uma imagem nesse intervalo de tempo, na vida real. E você quer descobrir para 1 segundo, né? Em 1 segundo vai ser quanto? X? E aí, como é diretamente proporcional, você multiplica cruzado. Aí você vai ter... Deixa eu ver se tá pegando. Tá. Você vai multiplicar cruzado e aí você vai ter 5,39 124 vezes 10 a menos 44 vezes x igual a 1. E aí pra você descobrir x, você passa pro outro lado. E aí você vai precisar de uma calculadora de novo. Se você fizer essa conta, você vai chegar nisso aqui. Então, muito obrigado. Essa é a taxa de quadros na vida real. Até a próxima.